Definiu a variável que descreve nosso problema, qual o nosso... Né? A gente estava vendo como representar a distribuição de frequência de uma variável em um conjunto de dados por meio de tabelas, por meio de gráficos. Agora a gente vai focar nas variáveis quantitativas, aquelas que assumem valores, né, numéricos, e nós vamos tentar resumir a distribuição de frequência dela usando números, né, que são os resumos numéricos. Na aula de hoje, a gente vai ver os resumos numéricos: média, desvio padrão e coeficiente de variação. Bom, de um modo geral, nós podemos dividir os resumos numéricos em dois grupos. As medidas de posição, que localiza a nossa distribuição ou a distribuição da nossa variável, né, no eixo das abscissas. E que são aqui nós vamos ver esse grupo aqui, ó, média, mediana e a moda. Essas três medidas de posição são chamadas de medidas de tendência central. E já já a gente vai entender por quê. Aqui temos mais algumas medidas que são as separatrizes. Tem esse nome porque separa a distribuição de frequência em partes iguais. Então, essas são as medidas de posição, né, ou de localização. Localiza a nossa distribuição, a distribuição da nossa variável no eixo das abscissas. Bom, geralmente a gente assume uma medida de posição. A primeira que a gente pensa, né, quando a gente quer resumir um conjunto de dados ou uma frequência, né, uma distribuição de frequência por um número, a gente pensa logo na média. A média é a medida mais usada de posição, né? Medida de posição mais usada. Bom, ocorre que um único número não é suficiente para dar ideia para a gente da distribuição de frequência da variável. A gente precisa de mais informação. A gente precisa de informação sobre a dispersão dos dados em torno dessa medida que a gente escolhe. Então, aí a gente tem esse outro grupo aqui, que são as medidas de dispersão. Então, a gente vai precisar de pelo menos duas medidas para resumir a distribuição de frequência. Esse grupo, alguma desse grupo aqui, das medidas de posição, e pelo menos uma desse grupo aqui, que são as medidas de dispersão, tá? Medidas de dispersão. Bom, eu falei para vocês que média, moda e mediana são medidas de tendência central. Nós vamos começar falando da média. A média é uma medida de tendência central. E por quê? Porque ela busca localizar o centro da distribuição. Então, a gente tem esse histograma aí, ó, que representa a variável nota, de uma turma. Em 2019 foi aplicada lá uma avaliação e aí tivemos a nota dessa turma, né, dos alunos dessa turma. E aí tivemos aí essa distribuição de frequência para as notas. Então, só relembrando aqui a interpretação do histograma, então, de 0 a 1,67, a gente teve aqui uma frequência de 21,43% dos estudantes, né, tirando nota nesse intervalo aí, de 0 a 1,67. Tivemos, desse total, né, de alunos, 23,81% com notas nesse intervalo aqui, e assim por diante. Se eu tivesse só esse histograma, né, e eu quisesse, assim, pensar na média, a média da turma, e geralmente a gente quer avaliar, a gente pensa logo na média.
onde será que a média iria estar localizada nessa distribuição? Então, essa é uma pergunta. Faz sentido eu pensar na média fora desse intervalo de zero? Aqui, no caso, é nota, né? Mas ainda que não fosse. Vamos pegar assim, ó. Será que faz sentido eu pensar na média de 1,67 até 8, de 0 até 1,67, né? A média aqui, ou de 8,35 até 10? Será que faz sentido? Não, não faz, porque a média ela sempre vai estar localizada em algum lugar aqui no centro da distribuição. E é por isso que ela é uma medida de tendência central. Bom, pessoal, eu estou aqui na minha lousa interativa, então eu não vou ver o chat. Se alguém tiver algum questionamento, algum problema, vocês vão liberar o microfone e vão dizer, tá certo? Então tá. Então vamos começar pela nossa primeira medida de tendência central, né? Aqui nós vamos falar da média, que é a mais famosa e a mais usada. Média. Como é que a gente calcula a média? Todo mundo sabe como calcular uma média, né? Mas aqui a gente vai diferenciar o seguinte: a gente já falou sobre população, amostra, né? Às vezes, os dados que a gente tem, eles são provenientes, né, de uma população toda, porque você conseguiu acessar toda a sua população, e aí mediu, né, cada uma das suas unidades amostrais lá na tua população e está com a sua população. Ou não, ou você por algum motivo não acessou toda a população, colheu uma amostra lá dessa população e aí sim observou e aí teve seus dados. Então são duas situações. Situação número 1, você pode estar com uma série de dados, né? A gente vai chamar aqui os dados, uma série de dados que vem de uma amostra. Ou você pode estar com uma série de dados, que aqui, ó, que vem de uma população. Então, a gente vai diferenciar. Se a sua série de dados vem de uma amostra, então a gente vai dizer que essa série vai de 1 até um Nzinho, onde esse Nzinho é a quantidade de elementos na amostra. Se vier da população, a gente vai identificar essa quantidade por N maiúsculo. Então, quem que vai ser ele? A quantidade de elementos na nossa população. Então, a gente vai estar diferenciando amostra ou população. Esses dados vêm de amostra ou vêm da população. Bom, se os dados vier de uma população, nós ainda vamos denotar a média por Mi. Então, a média da população será denotada pela letra grega Mi. Essa letrinha aqui. E como é que a gente calcula a média? Todo mundo sabe, né? Soma todos os elementos da tua série e divide pela quantidade de elementos na tua série de dados. Dados a partir da amostra, mesmíssima coisa, né? Soma todos os elementos da tua série e divide pelo total de elementos na tua série de dados. Pronto. Então, aqui é nada demais, só ficar de olho na anotação. E a média da amostra? Como é que a gente vai denotar? Média da amostra. A gente vai denotar por x barra. Né? Vamos pôr uma barra em cima do x. Essa anotação, pessoal, a gente vai usar de agora até o final da disciplina. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos. Média da população. Se eu escrevo um mi lá, é da população. Se eu escrevo um x barra, é da amostra. Então, isso tem que estar na cabeça daqui por diante, tá certo? Daqui até o final da disciplina. Pronto, aqui basicamente notação, média a partir de uma série de dados, não é? Ok, mas e se eu não tiver a minha série de dados assim, normal, né? Eu não tenho aquela série, o que eu tenho é uma tabela. Nós já aprendemos a fazer tabela para representar a distribuição de frequência simples, onde a variável ela assume valores categóricos ou discretos com poucos valores.
Então, se eu não tiver lá a minha série, eu tenho uma tabela, igual essa que eu estou vendo aí, ó. Então, vamos considerar esse exemplo. A variável X, que eu estou representando aqui, ó, X é o número de acidentes em 38 curvas de rodovias no estado do Ceará, considerando os anos, né, desde 2014 até 2019. Esses são dados fornecidos pelo DENIT. Então, foram selecionadas 38 curvas, né? Na verdade, isso aqui é uma amostra, mas eu estou vendo ela como uma população, porque população e amostra vai depender do nosso interesse. Supondo que o meu interesse é somente nessas 38 curvas. E aí, nesse período de 2014 até 2019, foi contado o número de acidentes por curva. Bom, quais são os valores possíveis da variável no conjunto de dados? Nos dados, a gente viu que houve curvas que não teve nenhum acidente nesse período, algumas curvas com um acidente nesse período, e aí vai, ó. 5 curvas. Aqui, né, relembrando a tabela de frequência, é a frequência absoluta da variável. Então, ó, 13 curvas não apresentou nenhum acidente nesse período. 5 curvas apresentaram um acidente cada, né? 5 também, 2 acidentes. E aí por aí vai, ó. Então, apareceram também o valor 3, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 48. Então, teve uma curva lá, ó, que teve 48 acidentes nesse período, de 2014 até 2019. Aí vem a pergunta, eu quero saber, e a média? Eu quero a média. Eu quero a média de acidentes por curva nesse período. Então, a gente vai ter que calcular a média. Como é que a gente calcula a média nesse caso aqui? Bom, a gente pode pensar o seguinte, a gente já sabe definir como é que a gente calcula uma média, né? Que soma a média a partir de uma série de dados. Soma todos os valores da série, divide pelo total. Aqui, nosso N é 38, são 38 curvas. E como é que está a nossa série de dados? Aqui eu já tenho eles agrupados na tabela de frequência. Mas dá para eu pensar nela? Como é que é essa série? Bom, eu tenho lá, ó, quantos zeros eu tenho nessa minha série? 1, 2, 3, não vou pôr todo não, viu? São 13, né? 13 zeros na minha série de dados. Quantos uns? Temos 1, 2, 3, 4, 5 uns, né? E por aí vai. Então, eu poderia pensar o seguinte, eu coloco a minha série do jeito que eu estou pondo aqui, somo tudo e divido pelo total, eu tenho a minha média, né? Então, o que eu quero? Eu quero a minha média dessa população. Bom, mas quantos zeros eu tenho? Não precisa eu colocar 0 mais 0 mais 0 mais 0. Não. 13 vezes o 0, não é? Pronto. Mais o quê? 5 vezes o 1. Mais o quê? 5 vezes o 2. Mais. E por aí vai, né? 3 vezes o 3. Pronto. No final, se eu dividir isso pelo total, que é 38, eu vou ter a minha média. Né? Procedendo assim, eu tenho a minha média. Bom, então eu posso pensar numa regra geral para isso daqui. A minha média vai ser dada pela soma de xi vezes o ni, né, onde esse ni é a frequência absoluta. Somando tudo isso, eu divido pelo total. Aqui, para ir, né, de 1 até K. E quem que é o K? K, número de classes. Classes da tabela. Mas a gente não vai usar essa notação aí não, porque ela não é intuitiva para a gente. A gente vai precisar, né, até para já ir treinando
pensamento para probabilidade, a gente vai querer usar não a frequência absoluta, conforme eu fiz aqui. A gente vai querer usar a frequência relativa. Tá aqui, ó. A tabela está aqui, né? Tem a frequência absoluta, ali já tem a relativa calculada. Bom, mas como é que eu escrevo essa fórmula aqui em termos de frequência relativa? Então, como é que eu poderia escrever a média? Ó, vamos ajeitar as coisas aqui, ó. Então, vai ser a soma para ir de 1 tem 11 classes, né? E de 1 até 11, de xi, aí eu vou colocar assim, ó, ni sobre n. Mas quem que é ni sobre n? Isso daqui é justamente a nossa frequência relativa. Então, agora, com isso, a gente vai escrever assim, ó. A média é igual à soma para ir de 1 até k, que no caso nosso é 11, né? Vou colocar 11, de xi vezes o fi. Pronto. Então, a gente vai usar isso daqui, ó, para calcular a média a partir da tabela. Para que fique tudo organizado, inclusive nas listas, na avaliação, tudo mais, vocês vão fazer o seguinte. Na tabela, vocês vão incluir uma coluna a mais, que é a coluna dos valores possíveis da variável multiplicado pela frequência relativa. Igual está aqui. Ou seja, aqui como é que a gente vai fazer? 0 vezes 0,34. Aqui a gente vai fazer 1 vezes 0,13. E por aí vai. Assim. Então, aqui já estão colocados todos os resultados, né? No final das contas, voltando aqui, ó, o que a gente tem que fazer? Somar, não é? Então, tá aqui, ó. Isso daqui é o resultado, né? A soma para ir de 1 até 11 de xi, fi. Nossa média, né? Que é igual, se a gente somar tudo isso daqui, vocês vão ver que é 4,2. Então, tá aí. Bom, cálculo da média a partir de uma tabela de frequência simples, ok, né? Se não tá ok para alguém, libera o microfone aí e diz qual parte que não tá ok, tá certo? Então, tá aqui, ó. Genericamente, o que a gente tem? Para dados obtidos a partir de amostras, a gente vai usar, então, essa relação aqui para o cálculo da média. Só chamando a atenção que, nesse caso, nós temos o x barra para denotar a média. A média aqui é denotada por x barra. Se calcular assim, vai estar errado? Não, claro que não. Mas vamos treinar nosso pensamento para cá. Já pensando no futuro, tá certo? Se for, os nossos dados vieram de uma população, a gente vai usar aqui. Então, nesse caso, a gente denota por Mi. Mi vai sempre representar para a gente a média da população, certo? Bom, e aí é isso nessa parte. Aí vem uma pergunta. E se a minha tabela não for simples? Que o caso anterior era tabela de frequência simples, mas e se a tabela não é simples? E se ela for em intervalos de classe? Aqui eu vi o chat, dúvidas, é só dizer, tá? Que aí a gente tira dúvidas também. Temos uma lousa aqui interativa que dá para a gente explicar. Bom, então essa é a pergunta, né? Agora a minha tabela não é mais simples, a minha tabela é intervalos, igual se vocês estão vendo aí, ó. A gente aprendeu a fazer a tabela em intervalos. Aqui nós temos a variável nota, estou chamando a variável aqui de x, ó, também. Nota de estudantes de uma turma em uma avaliação na disciplina de estatística em 2019, no campus da UFC de Russas. Então, teve lá a avaliação, foram avaliados, cada aluno teve a sua nota, então foram 43 estudantes avaliados e tivemos essa frequência aí para essa variável nota, né? Bom, e pergunta, qual é a média, né? Qual a média
ver a nota. Qual a média da turma, né? Então, queremos calcular a média. Nesse caso, a gente viu que quando a gente pega a série de dados, constrói uma tabela de frequência, a gente perde informação. Veja bem, eu sei que 9 estudantes tiveram nota de 0 a 1,7, mas distribuído de qual forma? Desse de 0 a 1,7? Não sei, né? Do jeito que está aqui, não sei. Está de alguma maneira aí entre 0 e 1,7. Então, a gente perdeu essa informação. E essa informação não tem como recuperar. Então, a gente não pode calcular uma média a partir do intervalo. A gente tem que assumir um valor aí para representar esses valores que estão nesse intervalo, de 0 até 1,67. Aqui vamos adotar o ponto médio. Então, os valores possíveis da nossa variável vão ser substituídos pelo ponto médio dos intervalos. Pronto. Aí vamos lá. Como é que a gente obtém o ponto médio? Né? Soma, no caso aqui, teríamos 0 mais 1,67 dividido por 2. Soma e dividir por 2. Então, tá aqui, ó. Nosso primeiro ponto médio vai dar 0,84. Então, o intervalo ali de 0 a 1,67 vai ser substituído por 0,84. Basicamente a gente dizer que esses 9 alunos tiraram notas 0,84. O que, é claro, não é verdade, mas é para a gente fazer a aproximação para a nossa média. Pronto, e aí a gente pode fazer, né? Tá aqui, ó, para cada um deles. Soma os limites do intervalo, divide por 2 e a gente vai obtendo aí os pontos médios. Uma vez obteve o ponto médio, pronto. Agora é só proceder igualzinho a gente já procedeu anteriormente. Multiplica cada valor possível, né, que nesse caso vai ser o ponto médio, porque a gente não tem, né, os possíveis valores no conjunto de dados, e multiplicar pela frequência relativa, tá aqui, ó, relativa, né? Pronto. Nesse caso aqui, para esse primeiro, a gente iria fazer 0,21 vezes 0,84. E aí, continua para todos os valores. Então, tá aqui, ó, todas as multiplicações. Multiplicou, soma, né? E obtém a nossa média. Tá aí, ó, nossa média 4,6, a média da turma. Então, a média aproximada, nesse caso, temos uma aproximação, é de 4,6. E acaba não diferindo muito da média obtida a partir da série de dados, a média verdadeira, tá certo? Bom, dúvidas até aqui? Tratamos da média. Então, a média é o quê? Uma medida, né, de localização do centro da distribuição. Chamar a atenção de vocês que às vezes eu vejo nos trabalhos, né, uma média que nem está nos limites da variável. Por exemplo, aqui, né, de 0 até 10. E aí a pessoa não identifica que aquilo não está certo, aquilo está errado. Porque, claro, se ela é uma medida de tendência central, ela tem que estar pelo centro, ela não vai estar fora do intervalo de valores possíveis da variável, né, no conjunto de dados, tá certo? Bom, ok, obtivemos a média localiza o centro, né? Se a gente tem lá uma distribuição de frequência, sei lá, algo assim, a média vai estar por aqui assim, nos dando ideia de onde essa distribuição se encontra no eixo das abscissas. Só que a média por si só não é suficiente. Vamos pegar o nosso exemplo anterior das curvas. Vamos pegar novamente as curvas, só para a gente pensar um pouquinho na média. Aqui. Percebam que eu tenho 13 curvas
que não teve nenhum acidente. Eu tenho uma curva com 48 acidentes. Aí eu obtive aqui a média de 4,2 acidentes por curva. Se a gente não tiver essa distribuição, não faltaria informação? Tá, eu tenho lá 38 curvas, 4,2 por curva. Mas como é que isso está distribuído em torno desse 4,2, né? A gente percebe aqui, ó, nesse conjunto de dados em particular, essa média, ela foge um pouquinho desse centro, inclusive, né? Que ela procura, esse centro da distribuição. Então, o que que acontece? A gente precisa de mais uma medida para dar informação, mais informações, né, a respeito da nossa distribuição. E uma coisa, né, que é muito útil é a gente ter informação a respeito da dispersão dos dados em torno dessa média. Né? Como é que esses dados estão espalhados? Estão muito espalhados, pouco espalhados? Então, essa já é uma informação muito relevante. E como que a gente obtém? Bom, aí agora a gente vai ver, né, uma medida para essa variabilidade da média não, dos valores em torno da média, tá certo? Que é a variância. Cada medida que a gente adota, a gente se faz a pergunta, né? Como é que está a dispersão dos dados em torno dessa média? Bom, para falar de variâncias, vamos pegar uma série, né, de dados. Então, tá aqui a minha série de dados. Não está na tabela, é uma série mesmo, e aqui está a média. Pronto, eu já calculei a média, que não faz sentido pensar em variabilidade antes da média. Pensar em variância antes da média, vamos pôr dessa maneira. Bom, e aí como é que eu posso obter uma medida da variabilidade dos dados em torno dessa média? Então, vamos pensar aqui, né, a nossa variável assumindo valores aqui, e vamos pensar na média, em algum lugar aqui. Pronto. O que eu quero saber? Eu quero saber o quão distante os meus pontos, né, de dados estão dessa média. Muito longe. Se ele estiver longe, está espalhado. Se estiver muito perto, num intervalo muito próximo dessa média, né? E aí não tem muita dispersão, aí não estão muito dispersos. Então, essa é a pergunta: eles estão muito dispersos ou pouco dispersos? Bom, então o que eu quero saber? Vamos imaginar que aqui tenha o x1. Eu quero saber a informação da distância entre x1 e a média. Então, eu vou querer saber dessa distância aqui, média menos o x1, ou o contrário, né? Ou D1 igual a x1 menos a média. Ou seja, isso aqui, a distância, né? Entre a média e x1. Bom, eu não vou querer só a respeito do x1, porque quando eu vou analisar dados, eu olho para os dados como um todo. Eu não posso olhar pontualmente, eu tenho que olhar tudo. Então, eu vou querer saber a distância entre a média e o x2, que eu vou chamar aqui de D2. Eu vou querer saber da distância entre a média e um x3, eu vou chamar aqui de um D3, que é x3 menos a média. Eu vou querer saber a distância entre a média e o x4, e por aí vai, né? Isso aqui vai ser o x4 menos a média, que eu vou chamar de D4. E por aí vai. Vou querer saber de todos. Bom, então, com isso eu tenho um conjunto de dados, que é a distância 1, a distância 2, e aí vai até a última distância. Isso daqui vai ser a distância entre x1 e a média, aqui a distância entre o x2 e a média, e aí vai até a distância entre o xn e a média. Cada ponto desse a gente chama de desvios dos valores em torno da média.
Pronto, eu vou ter que olhar para esses desvios como um todo. Eu não posso olhar cada desvio, eu tenho que olhar o geral, o global. Eu tenho que resumir isso. Qual é a medida, né, que eu já vi aqui, que me possibilita resumir esse novo conjunto de dados, né, formado por essas distâncias? Bom, a gente já viu que uma maneira de resumir é calculando a média, né? Ou seja, eu somo todas as minhas distâncias e divido pelo total, certo? Ou seja, calculo a média deles. Então, vai ser a soma de cada xi menos a média dividido por n. Problema. E se a minha distribuição for perfeitamente simétrica? Eu vou desenhar aqui mesmo, ó. Vamos pensar assim, ó, que para cada valor do lado de cada média, eu tenho um igual do lado de lá. Algo assim, ó. O que vai acontecer, será, com essa soma que eu fiz aqui, né? Se esses dados estiverem distribuídos de forma totalmente simétrica em relação à média, para cada um do lado de cá, na mesma distância, tem outro do lado de lá, mesma distância da média. A gente tem que, essa soma aqui vai zerar, isso zera, né, às vezes. E aí? Problema, né? E para a gente fugir desse problema, como é que a gente faz? A gente pode, ao invés de fazer a média dos desvios, a gente faz a média dos desvios ao quadrado. Pronto. Aí a gente tem informação sobre essa variabilidade, porque quanto maior essa distância não, quanto maior essa medida, maior é a distância dos pontos em relação à média, levando a grande dispersão, a alta dispersão. Quanto menor, menor dispersão. Essa medida, ela é chamada de variância, tá? E é denotado pela a letra grega sigma 2. Então, isso daqui é a variância, é a nossa variância. É a medida que a gente vai usar para dizer se os dados estão muito dispersos ou pouco dispersos em torno da média, tá certo? Bom, então, resumindo aqui, ó, se os dados vêm de uma população, a gente obtém a variância dessa maneira, soma dos desvios, isso daqui são os desvios ao quadrado. Então, a gente vai fazer a soma dos desvios ao quadrado dividido por n, ou seja, a média dos desvios ao quadrado. Então, a variância nada mais é do que uma média, né? Então, na população, a gente vai denotar dessa maneira, na amostra dessa maneira. Observação, tem uma mudançazinha aqui, né? Na média, não mudou nada, aqui já mudou. Ao invés de dividir pelo total dos desvios ao quadrado, eu tirei 1. Por que será que eu tirei 1? Bom, a gente vai ver lá no futuro. Alguém liberou o microfone? Tem dúvida? Não? Quiserem, pode escrever no chat também. Lá no futuro a gente vai ver que quando a gente trabalha com isso daqui, chamado variância amostral, denotado por S2, que vai ser denotado assim até o final da nossa disciplina, a gente usa com o intuito de estimar o sigma 2. Porque pensem comigo, eu estou com a amostra, tá? Mas meu interesse é na amostra ou é na população de onde eu tirei ela? Se eu responder assim, meu interesse é só na amostra, ok, então não é uma amostra, virou uma população. Porque se é população ou amostra, depende do seu objetivo, do seu interesse. Se o seu interesse é só aqui, nisso que você está tendo acesso, isso não é uma amostra, isso é uma população. Tá certo? Então, a partir do momento que aquilo é uma amostra, você tem que dizer assim, o meu interesse é na população. Você calculou a média da tua amostra. O teu objetivo, o teu foco é na média da amostra? Não, é na média da população.
Você calculou a variância amostral. O teu objetivo era só isso? Obter essa variância amostral? Não. O seu interesse é na variância populacional. Bom, então quer dizer que a gente quer, na verdade, estimar essa média, essa variância lá na população. E é aí que essa quantidade aqui vai entrar lá para nós como um estimador da variância da população. Então, S2 estima sigma 2. A gente vai ver também que a gente quer que o estimador, o que a gente vai chamar de estimador, estime a nossa quantidade da melhor forma possível. E para ele estimar da melhor forma possível, ele precisa ter algumas propriedades. E no caso da variância amostral, a gente subtrai aqui, né, do denominador, para conseguir uma dessas propriedades boas, que é a propriedade dele ser não viciado. A gente vai saber o que é não viciado lá mais para frente. Aqui eu só estou dando uma explicação por que eu tirei da variância amostral, tá certo? Dúvidas até aqui? Se tiverem, qual parte? Bom, o que define se você se os seus dados vêm de uma população ou vêm de uma amostra? Seu objetivo, não é? Eu trouxe aqui dois exemplos. Notas, né, de uma turma. Outro, o número de acidente em algumas curvas das rodovias do estado do Ceará. Então, vamos pegar esse exemplo das curvas. Eu estou aí com 38 curvas. Peguei aqui no estado do Ceará 38 curvas, selecionei 38 curvas. O meu objetivo é verificar o número de acidentes nessas curvas, nesse período, é claro. Vamos fixar o período ali, de 2014 até 2019. O meu interesse é só nessas curvas ou eu estou com interesse de saber o comportamento da variável para ter uma ideia disso em todas as curvas, né? Bom, se o meu interesse são todas as curvas, isso é uma amostra. Eu peguei uma amostra da minha população. Não, meu interesse são só essas curvas, não quero saber das outras. Ok, essa é a sua população, tá certo? Bom, e aqui a gente está diferenciando. Calcular média e calcular variância a partir de dados que vêm da população ou vêm da amostra. Ainda nos acidentes de trânsito. Vamos supor que o meu interesse são só nas 38 curvas. Não, nenhuma outra, só nas 38 curvas. Ah, mas eu quero saber o comportamento, né, dos acidentes. Só nesse período ou eu quero para mais períodos para frente? Pronto, já estou com a amostra de novo. Resumindo, definir minha população, no caso dos acidentes. Não, só quero essas curvas, analisar essas curvas nesse período. Então, eu estou com a minha população. Eu calculei a minha média, a minha variância, acabou. Acabou meu problema. Agora, não, eu quero ter uma ideia do comportamento, né, dessa variável número de acidentes, mas para todas as curvas do Ceará, das rodovias do estado do Ceará. Aí eu penso, as rodovias foram construídas seguindo o mesmo projeto geométrico, então eu quero ter uma ideia do total usando só essas 38. Bom, aí já é uma amostra. Bom, mas onde que está meu foco? Em todas. Então, eu calculei minha média, minha variância, né, nessa amostra, mas qual que é o meu objetivo? Ter informação do todo. Então, essas medidas que eu estou obtendo aqui, de média e variância amostrais, vão ser úteis para estimar média e variância da minha população como um todo. Tá certo? Então, o que tem que ficar claro? Se está com dados de amostra ou de população, vai depender do teu problema, do teu foco, do teu interesse. Fui clara ou tem mais alguma dúvida nesse sentido de saber sobre amostra e população? Ok, né? Então, bora lá. Bom, falei como é que você calcula a variância a partir da série de dados, né? Você está lá com os dados todos os dados.
Mas e se eles estiverem numa tabela de frequência, igual está aqui, ó. Então, eu vou voltar para o nosso exemplo, tá? Dados reais lá do DENIT. Variável, número de acidentes em 38 curvas de rodovias no estado do Ceará nos anos de 2014 até início de 2019, que a gente pegou esse dado no ano passado. E aí, vocês têm aqui essa tabela. A gente já viu, né, como é que calcula a média, tá aqui já, ó, o valorzinho da média. E a variância? Como é que a gente vai calcular a variância? Basta lembrar que a variância nada mais é do que uma média. Vamos pensar que eu estou interessada somente nessas 38 curvas, somente nesse período, então eu estou com a minha população. Então, eu quero saber a variância, né, dessa variável, que é o número de acidentes nas 38 curvas. Bom, lembrando que a variância é a média. O que é a média? Soma de cada valor menos a média ao quadrado. Isso daqui nós, do meio a gente chama de desvio e aqui a gente tem o desvio ao quadrado. Então, o que a gente quer? A gente quer uma média dos desvios, certo? Mas como é que a gente calculou a média? Bom, multiplicou os valores da variável pela frequência absoluta, não é? E dividiu pelo total. Então, seguindo o mesmo padrão da média, tá aqui. A gente pode calcular dessa maneira. Ou, uma forma preferível, se o caso, no caso da variância da população, viu? Porque se for da amostra, é desse jeito aqui. Se for da população, dá para a gente fazer assim, ó, igual a gente já viu lá para a média. Vai ser a soma de xi menos a média ao quadrado multiplicado por fi. Pronto. Então, aí, por quê? Porque ni sobre 38, isso daqui é igual a fi. Só substituir isso daqui na primeira, tá? No caso da amostra, não dá para fazer, não, porque aí é n menos 1, né? Não dá certo. Bom, então, para que fique tudo organizado nas listas de exercícios, na avaliação, tudo direitinho, o que vocês vão fazer? Vocês vão incluir mais 2 colunas na tabela. Então, a gente já tinha incluído essa, né, para cálculo da média. Aí, a gente inclui mais uma para cálculo dos desvios. Aqui a gente tem os desvios ao quadrado, né? Os desvios ao quadrado. Então, ó, calculando 0 menos 4,2, 17,64. Então, aqui o valor da variável é 0 e aqui o subtrair da média. Só isso, elevei ao quadrado. Deu esse valor aqui. E aí eu vou fazendo isso, né, até completar a coluna. Então, aqui já está tudo feito, ó. Tudo calculado. Aqui eu coloquei valores aproximados, né? Arredondei. Pronto, tá aí. Agora, eu vou pegar esses valores e multiplicar pela frequência relativa. Opa, relativa. Tá certo? Bom, então, olha só. Peguei 17,64, tá aqui. Multipliquei por 0,34, que tá aqui. Que aqui, aqui. Tá vendo? Isso aqui é o F1. 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 Pronto. E aí, multiplico, acho aqui o valorzinho. Fazendo isso para todos. Bom, aqui é uma tabela de frequência simples, né? É igual o caso da média. E se for em intervalo, como é que eu calculo a variância? Mesma coisa da média, igualzinho. Aqui o que difere é, você não pode operar com esses intervalos. Você tem que decidir sobre um valor aí dentro. A gente está trabalhando aqui com ponto médio. Igual no caso da média. Bom, peguei, no caso, se eu estou calculando a variância, eu já calculei esses pontos médios, né? Porque a gente precisa da média para calcular a variância. Então, já calculei os pontos médios, já calculei a média. Para calcular a variância, vou seguir mesma coisa que eu já fiz na outra tabela. Vou calcular os desvios ao quadrado.
Completei a minha tabela aqui, né? A minha tabela, não, a minha coluna. Vou multiplicar cada um deles pela sua frequência absoluta. No final, eu vou ter aqui os valores, somo tudo. Pronto, tem aqui a minha variância. Minha variância aqui no caso, 8,07. Bom, mas tem um probleminha com a variância, não sei se vocês perceberam. Na hora que eu elevei esses desvios ao quadrado, eu alterei a unidade da minha variável. Pensa assim, que eu estou trabalhando com a altura de pessoas adultas em metros. Na hora que eu elevei ao quadrado, o metro virou metros quadrados. Alterei. Isso confunde, isso atrapalha a interpretação de você saber se essa variabilidade está grande mesmo ou se é só uma confusão porque a variância levou ao quadrado, não é? Solução para esse problema de interpretação: usar o desvio padrão. E o que é o desvio padrão? Desvio padrão é simplesmente você extrair a raiz quadrada da variância. Ou seja, você faz a operação inversa, né? O inverso do quadrado é a raiz aqui, você anula aqui a tua operação e volta a variável na unidade original, né? Então, aqui no caso da nota, nós tivemos a média da turma 4,6 com desvio padrão de 2,84, né? Geralmente, mais para frente a gente vai ver isso, sabe? Se a distribuição é simétrica, uma boa maneira da gente ter uma ideia da variabilidade é somar e subtrair 2 vezes o desvio padrão da média, né? E aí a gente espera que dentro desse intervalo contenha aí 95% aproximadamente dos teus dados. Então, essa é uma interpretação que a gente vai fazer lá na frente. Aqui, os dados, considerando que a nota é de 0 a 10, né? 4,6 de média com 2 pontos, quase 3 pontos. Só de você pensar quase 3 pontos para mais para menos, você já está vendo que a variabilidade aqui é grande, né? Então, temos alta variabilidade aqui no conjunto de dados. Agora, vamos enxergar isso no histograma? Vocês viram que a partir da nossa tabela de frequência, intervalo, a gente consegue construir facilmente o nosso histograma. Lembrando que o histograma tem que ser construído de forma que a área de cada barra seja igual à frequência relativa. Pronto. Se eu der para vocês viram como constrói histograma, acabaram de ver como é que calcula a média, a variância, inclusive a partir de uma tabela de frequência e intervalo de classe. E se eu desse um histograma igual esse daqui, ó, que vocês estão vendo, e eu dissesse assim, ó, são 43 alunos, né? Então, nesse caso, ó, N igual a 43, tá? Quem é a média? Quem é o desvio padrão? Vocês conseguiriam me obter para mim? Como obter, vou colocar aqui, ó. Como obter média e desvio padrão a partir do histograma. Isso aqui vocês vão pensar aí, tá? Até porque tem exercício. Ah, mas eu não sei fazer. Sabe, porque você não construiu o histograma a partir da tabela? E da tabela você não obtém as medidas? É a mesma coisa. Isso aqui é só uma representação gráfica dessa tabela aqui. Tá certo? E vocês vão fazer exercício disso. Bom, a nossa média aqui, ó, 4,6. Então, tá mais ou menos aqui, ó. Tá? E aqui, né, com o desvio padrão de quase 3. 2,
2,84. Desvio padrão de 2,84. Aproximadamente. Bom, o que eu preciso para calcular a média a partir disso daqui? Bom, entender que aqui, ó, tá vendo? As frequências relativas são tiradas daqui, ó. Essa aqui é o F2. O F2 vai ser 0,0, não, 0 não, 2, 3, 8, 1. E a F1? 0, 2, 1, 4, 3. E por aí vai. E como é que eu calculo a média? A média não é a soma de x e fi? Mas eu não tenho fi. Tem sim. Você consegue calcular aqui, ó, cada xi. Tá vendo? x1, x2, por aí vai. Pronto. Aí você calcula a média tranquilamente. Calculando a média, calcula a variância, porque a variância nada mais é do que uma média. Média dos quadrados dos desvios. Dúvidas até aqui, pessoal? Se tiver dúvida, trava o microfone e fala. Bom, aqui um resumozinho. Genericamente, a gente tem a média a partir de tabelas, né? Para amostras e para população. Só muda a notação, nada mais. Temos variância também, populacional e amostral. Aqui não é só a notação, muda também aqui, né? Um pouquinho na variância amostral. Tem mais uma medida de variabilidade que às vezes é muito útil quando você quer comparar dois conjuntos de dados e eles não têm a mesma unidade. É uma medida da variabilidade que não tem unidade. É o coeficiente de variação. Como é que a gente calcula? Faz a razão entre o desvio padrão e a média. E por que não tem unidade? Porque vamos pensar aqui, ó, desvio padrão em metros. A gente sabe que o desvio padrão é a mesma unidade da variável. E a média em metros. Na hora que você faz essa divisão, ó, vai embora, não é? Vai embora a unidade. E aí fica sem unidade. Bom, a gente faz essa razão, multiplica por 100. Dependendo do estudo, a gente consegue estabelecer limites para decidir se a variabilidade nos dados é muito alta ou não. Aqui eu trouxe só um exemplo para vocês, tá? É um exemplo assim que eu percebi que é bastante genérico. Aqui, então, a gente vai usar nas nossas aulas, tá? Você calculou o coeficiente de variação, ele está entre 0 e 30%, o coeficiente de variação é em porcentagem. Entre 0 e 30%, a gente conclui que há baixa variabilidade. Se está entre 30% e 50%, é média variabilidade. E se está acima de 50%, a gente já conclui por uma alta variabilidade nos dados. Então, se a procura ali for sobre se é ou não muito disperso, acima de 50% vai ser muito disperso. Mas o que me interessa, os dados ser dispersos ou não? O problema é que, quando a gente usa a média, a gente espera que ela seja, de fato, uma medida de tendência central, que localize o centro da distribuição. Acontece que, às vezes, tem pontos atípicos que influenciam nessa média. É só você pensar, você tem 30 pessoas. 29 tem altura em torno da média, uma só tem 2,20 metros. Pronto. Isso aí já puxou a média para cima. Não é? Então, às vezes, pontos atípicos pode atrapalhar a interpretação da média. A gente vai ver também que a assimetria, eu vou falar de assimetria depois, também pode atrapalhar a média. Essas duas coisas juntas, né? Mais a dispersão, pode prejudicar e muito a média, não é? Assim, isso sem contar que a variabilidade por si só pode ser um fator que a gente esteja investigando, tá certo? E aí a gente quer saber se há não alta variabilidade. Bom, aí com isso a gente fecha essa parte de média e suas medidas de dispersão. Então, resumindo, adotou a média, você tem aí como opção desvio padrão, coeficiente de variação para você avaliar a dispersão em torno dessa média, tá certo? A gente ainda vai ver as demais, que são
que eu apresentei, que são mediana, moda, né, e mais as separatrizes, mas a gente vai ver numa próxima aula. Exercícios. Eu vou abrir uma tarefa no Siga para que vocês mandem os exercícios que eu pedi. Vocês vão ter aí um prazo. Aqui é uma primeira lista 1 de exercício. Vocês vão resolver os exercícios da página 11, da página 19. Acho que a 11 até eu já pedi, se não me falha a memória. Mas, enfim, eu vou estipular aí uma semana para que vocês resolvam para mim esses 5 exercícios. Pouquinho, né? 5 vocês resolvem aí tranquilamente. Então, vocês vão fazer esses 5 exercícios e vão fotografar, digitalizar de alguma maneira e vão pôr na tarefa que eu vou abrir no Siga, tá certo? Dúvidas? Slide, o vídeo de hoje vai estar na sala virtual. Quem não tiver tido acesso, eu vou mandar mais uma mensagem hoje com o código de acesso. São 5 exercícios só, Alan, então eu acredito que vocês façam isso aí, não vai dar nem 3 páginas de caderno, ainda com bastante uso de papel. Tá certo, eu vou dar 15 dias, só que vocês vão ter que entregar junto com a próxima, tá? Vocês vão resolver todos os exercícios à mão, nos seus devidos cadernos, com as suas devidas letras, tá? E aí vocês vão digitalizar isso no celular, de alguma maneira, e aí vocês vão anexar lá no Siga tudo em um documento em PDF, por favor. PDF de preferência que dá menos problema. Mais dúvidas em relação à lista, em relação ao conteúdo. Podem usar o chat lá para deixar a lista não. Deixar dúvidas, né? Que aí a gente vai procurar esclarecer à medida que elas forem surgindo. Porque vocês vão ter dúvida mesmo na hora que forem fazer os exercícios. A aula vai estar disponível na classe do Google. Vou lá agora pegar. Já vou deixar aqui para vocês de novo o link. Então, o que vocês vão fazer? Vão entrar nesse site, quem está aí com a internet já entra lá agora. Pronto, vocês vão entrar aí. Entrando lá, tem um maisinho do lado direito. Aí vocês vão clicar nesse maisinho e aí vai pedir uma chave de acesso. Pedindo a chave de acesso, vocês vão digitar essa chave aqui, tá? Então tá aí, ó, chave de acesso. 7WG4DVO. Mais alguma dúvida? Lá vão estar os materiais que vocês precisam. Bom, aí acabou de chegar aqui mais um aluno, mas nós estamos encerrando a aula, viu? Já podem começar a pôr o nome para que eu compute a frequência. Lembrando que tem que entrar na sala também. Então, para ganhar a frequência, tem que vir aqui no Google Meet e também tem que acessar a sala, pelo menos no dia da aula. Bom, pessoal, podem colocar aí, eu vou fechar meu microfone aqui, mas eu vou estar ouvindo.